Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. A sua sintonia no Leste Fluminense é 1340 AM. Rádio Jornal, cada vez mais perto de você. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar. Programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos, ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Seja muito bem-vindo, prazer grande ter você aqui conosco. Minha gente, hoje é sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022. Um prazer grande estar aqui com você mais uma vez, né? Hoje, na nossa pauta saúde mental, e temos duas autoridades para falar sobre isso aqui. Estou até preocupado, cadê eu sair com indicação de internação aqui depois do programa, né? Mas não, brincadeira, minha gente. Deixa eu aproveitar, antes de começarmos aqui oficialmente o nosso programa, com boa tarde aqui dos nossos convidados, né? Deixa eu mandar um beijo grande aí para a rapaziada que segue lá nas visitas ilustres, né? Indo lá da minha casa. Eu já estou até semi-trabalhando, né? Não é assim um trabalho ainda, que eu só estou vindo aqui na rádio. Outras responsabilidades eu não estou fazendo ainda, porque acho até que o Dr. Cláudio Maciel não sabe que eu estou vindo por aqui, senão ele vai puxar minha orelha, porque a receita é ficar de pernas para cima, né? E tem um pessoal da saúde aqui hoje comigo, tomara que eles não me ouçam contando essa história aqui. Mas estamos lá recebendo as visitas na hora que eu estou em casa de perna para o ar, né? Como diz a Ingrid Guimarães lá naquele filme dela. E quero mandar um abraço aqui, um beijo grande para a rapaziada do Posto de Saúde da Serra de Sambê, onde eu de vez em quando vou lá fazer meus curativos e sou sempre muito bem recebido. Então eu já cumprimentei aqui a galera do SAMU que me recebeu lá com carinho, o pessoal do hospital, né, a galera toda. E aí fica agora meu abraço para a moçada lá da unidade da Serra do Sambê. Hoje quem fez um carinho lá na minha perna, um curativo bem bacana, foi minha vizinha de longa data. Eu sou nascido e criado na Serra do Sambê. Minha vizinha Mônica Viana, né? Um beijo grande para a Mônica e para toda a equipe da Serra do Sambê. A Stephanie me atendeu lá também. Obrigado a essas meninas e meninos que atuam lá, desde a galera que trabalha como agente comunitário até os médicos responsáveis lá que atuam no posto também. Muito obrigado aí pela acolhida de vocês, onde eu tenho passado para usar. E aí a nossa convidada, a Dayana Albino, que é uma das que estão conosco aqui, está escrito ali na blusa dela o seguinte: lute pelo SUS, né? E aí eu quero dizer para os senhores e senhoras que desde o dia que eu caí na cachoeira ali em Braçanã, lá na propriedade do Cici, abraço para o Cici, que é nosso ouvinte, eu só usei o SUS até agora, gente. O meu plano de saúde, quando me perguntam, Flávio, você tem plano? Tem. Qual? O SUS. É o melhor que nós temos, minha gente, é só saber utilizar, né? E por vezes nós somos muito ansiosos, né? Mas é um excelente plano de saúde, eu tenho utilizado ele até agora e não tenho do que reclamar. O SAMU chegou, me levou, o hospital me recebeu, por lá operei, fiquei nas enfermarias, tudo certo, estou recorrendo ao posto de saúde para fazer meus curativos,
não tenho do que reclamar, né? E aí, muito obrigado a toda essa rede que tem me atendido, né? Então, valeu, gente. Obrigado mesmo. E nós precisamos valorizar um pouco mais o SUS, né? Não só lutar por ele, mas valorizar também esse pessoal. Bom, na nossa pauta aqui hoje, falando em SUS, a nossa pauta aqui hoje, saúde mental, que é um dos equipamentos aí, uma das pernas, né? Uma das vertentes que o SUS nos oferece, né? E também muito mal compreendida pela população, quase em sua totalidade, muito por conta de resquícios, né? Dessa incompreensão que nós tivemos da saúde mental até aqui na forma de se tanto receber pacientes, quanto de se lidar com eles e os equipamentos que são utilizados. E é para isso que nós estamos recebendo hoje aqui o Wagner Barcelos, que é enfermeiro, e a assistente social Dayana Albino, né, que tem trabalhos nessa área aí. Mas vamos aos boa tardes aqui dos nossos convidados, né? Começo com você, Dayana. Seja muito bem-vinda, obrigado aqui pela sua presteza em estar conosco. Essa rapaziada aqui, gente, é uma galera de agenda lotada, viu? E para eles estarem aqui, eu estou aguardando esse sim ansiosamente há algum tempo, né? Aí Daiane, quando eu consegui convencer ela da entrevista, ela falou assim, mas eu quero levar alguém comigo, posso? Aí eu falei, pode. Aí até consegui ajeitar a agenda dela com a desse alguém, eu quebrei a perna. Mas está tudo certo e é um prazer grande receber vocês aqui. Daiane, boa tarde, obrigado pela sua Boa tarde, presença. Flávio, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. E quero dizer, Flávio, concordo com você. Eu acho que a mensagem que eu trago, lute pelo SUS e também valorize. Mas eu acho que acima de tudo, Flávio, que a gente consiga saber que o SUS é nosso, né? Não é um favor, você foi atendido pelo SAMU, está sendo atendido pela atenção básica, está sendo atendido lá no Daci Vargas pelo convênio que tem com o município. Isso é um direito seu, né? Um direito que foi conquistado e a gente precisa ter conhecimento disso, acerca do nosso direito e lutar sim por ele, brigar por ele, né? Eu acho que todas as pessoas estão vendo aí o que está acontecendo dessa pandemia, o que o SUS traz para a gente, né? Pode ser o plano de saúde que for, pode ser o poder aquisitivo que tiver, a gente depende do SUS, né? Se o SUS parar de funcionar, a gente vai ficar numa situação muito difícil, né? E eu acho que as pessoas precisam entender que o SUS precisa avançar, a gente tem muita coisa para melhorar, existe muita coisa que tem que repensar. Mas a gente não pode pensar que fazer com que as pessoas acreditem que o SUS não é bom, por trás disso aí tem uma intenção muito perigosa. E a gente precisa brigar por isso. E agradecer também a você pela oportunidade. A gente está aqui num momento de felicidade, porque a gente vai falar um pouco disso. Assim, Wagner é um amigo, uma pessoa que a gente estuda junto, trabalha junto, de uma história. Também quero falar, Flávio, que a gente não chegou aqui agora, né? Então, assim, é importante dizer que a gente tem uma história construída e a gente veio falar um pouquinho disso e é uma alegria estar aqui. Obrigada. Beleza. Bom, vamos ao boa tarde do nosso glorioso Wagner Barcelos. Professor Wagner, né? Prazer te receber aqui e seja bem-vindo, Wagner. Obrigado, Flávio, pelo convite. Obrigado, Dayana, por chamar para a gente estar aqui nesse momento e discutir a saúde mental. É uma coisa que eu venho fazendo ao longo da minha trajetória profissional e todo o tempo, buscando discutir a saúde mental e trazer melhor qualidade nos serviços de saúde mental, né? E a valorização do SUS, como a Dayana falou, passa por isso também, passa por esse fortalecimento da saúde mental, que a gente possa trazer uma saúde mental com mais qualidade. Obrigado pelo convite e vamos ter uma boa conversa hoje aqui. É isso aí, vai ser realmente muito bacana nós falarmos sobre isso, mas antes de discorrermos aqui sobre o tema saúde mental, esses dois conseguiram uma proeza, minha gente, né? Olha só, né? Duas pessoas de Rio Bonito, filhos da nossa terra, que conseguiram ter um trabalho acadêmico publicado num respeitado equipamento aí do ramo acadêmico, né? Uma revista. Explica pra gente, Daiane, como é que funciona isso aí, como é que aconteceu isso?
Na verdade, como eu falei, né, durante toda a nossa trajetória de estudo, de busca por tudo que a gente ama fazer na saúde mental, e o Wagner, a gente começou com umas inquietações alguns anos atrás, quando nós estávamos atuando no dispositivo de saúde mental no município. Na verdade, Wagner no CAPS e eu no NASF. E a gente conversava muito e começou com essa coisa lá no grupo do estudo do mestrado, lá na UF. A gente começou a falar um pouco sobre a necessidade da atenção básica estar mais integrada junto com a saúde mental, para que as pessoas não vejam de forma separada. A gente sabe da importância, Flávio, do cuidado no território. Não adianta achar que o paciente da saúde mental, isso é uma coisa que eu vou brigar até o último dia da minha vida. O paciente com um transtorno mental, com sofrimento psíquico, ele é da rede. Ele não pode ser visto como alguém que é do CAPS, alguém que é da RT, alguém que foi do Hospital Colônia. Ele é um paciente que tem todo o direito de ser cuidado com integralidade pela rede. Ou seja, ele tem que ser recebido da mesma maneira que eu, fraturado, fui recebido na rede, né? Que a gente percebe sim. E aí, por acaso, o jornalista é técnico de enfermagem, eu trabalhei 15 anos na área, no SAMU, no Hospital Colônia, no Hospital das Vargas. E, gente, desculpa, temos sim esse olhar, às vezes, do paciente psiquiátrico que chega, você não olha para o paciente psiquiátrico da mesma forma como você olha o paciente que chega, o cardiopata, o cara que chegou com AVC, o sujeito que chegou porque deu uma topada ou se acidentou num tombo de moto. Infelizmente, vocês devem ter percebido isso. Muito. Lógico. E aí, nessa conversa, a gente precisa propor lá no posto de saúde que acompanhe esse paciente, porque é muito mais fácil, Flávio, eu, posto de saúde daquele território que acompanho, tem um trabalho riquíssimo na atenção básica, acompanho aquela família, sei quantas pessoas moram, como que aquela família se organiza, qual é a dinâmica daquela casa, eu ter um controle se aquele paciente está fazendo a medicação supervisionada, se ele está indo ao CAPS, se ele está cumprindo com o projeto terapêutico dele, porque ele está dentro do território. Muitas vezes, no início, esse paciente ele tem resistência a conseguir ir ao CAPS. Então, esse trabalho integrado é riquíssimo. E aí, a partir disso, nasceu o nosso filho, que a gente começou a conversar e vamos escrever sobre isso, vamos falar sobre isso. E aí, 2018, a gente começa, e aí quando chega, assim, a gente fala que nasceu porque em 2020, no final de 2020, a gente recebe a notícia que nosso trabalho foi aceito e publicado, né, numa revista americana. E isso trouxe muita alegria, mas por questões... Eu estava num momento da minha vida e ele também, a gente não conseguiu falar disso, a gente não conseguiu parar nem para comemorar. E agora a gente tirou para falar um pouco, e aí eu estou falando aqui, estou falando em outros lugares, Wagner também. A gente precisa levantar, a gente tem uma responsabilidade, Flávio, com isso, né? Porque a gente precisa levantar isso, levar isso para os municípios, para que as pessoas entendam o que a gente está falando. Assim, as pessoas precisam se aproximar disso. Perfeito. Wagner, quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Acho que esse foco na atenção básica ele é fundamental para a gente construir esse trabalho com a saúde mental, porque não adianta eu ter um indivíduo num dispositivo específico, né, como a gente vem conversando, como o CAPS, e a gente não está trabalhando esse indivíduo como ele é na vida de verdade, né? Então a gente ouve muito... A gente que trabalha em CAPS, que trabalha com saúde mental, mas em casa ele não é assim, em casa ele é pior, em casa ele faz isso, em casa ele faz aquilo outro. E eu acho que esse contexto da atenção básica, o acompanhamento do agente comunitário, esse vínculo maior entre os serviços de saúde, eu acho que fortalece muito mais isso, e a gente pode ter um real panorama de como é esse usuário, como as coisas acontecem, e como é que a gente pode traçar um projeto terapêutico para ele mais significativo, mais realístico para ele e para a família. Né? Eu vou falar um pouquinho, Flávio, do que é esse projeto terapêutico, para as pessoas entenderem. Assim, a gente vai falar de forma bem simples, tá? Sim. O paciente, quando ele dá entrada no dispositivo de saúde mental, seja no CAPS, ele começa com uma avaliação da equipe para estruturar ali o plano de tratamento, que a gente chama de projeto terapêutico singular, né? E esse projeto terapêutico singular, ele pode ser e deve ser construído com a equipe do dispositivo do CAPS, mas também com a equipe da atenção básica, com outros atores da rede, tá? Não é necessariamente só da saúde. Muitas questões sociais, por exemplo, se perpassam de habitação, muitas questões ali com aquele paciente que você, em muitos momentos, vai precisar chamar outras pessoas, muitas vezes vai precisar chamar a Secretaria de Assistência, vai precisar chamar a Secretaria
tem a secretaria no município, assistência social, e tem a secretaria de habitação. Às vezes você precisa construir um projeto terapêutico com eu tive uma oportunidade, por exemplo, de chamar a agricultura, porque aquele paciente, ele tinha um perfil de um trabalho importante na agricultura, e aí dá a ele um lugar lá no interior para ele construir alguma coisa. Então esse projeto terapêutico, ele passa por uma construção junto com o paciente e com a família, porque também não adianta eu dizer assim: Flávio, você vai vir aqui, tá? Eu decidi que você vai vir aqui no CAPS 3 vezes na semana, de 8 às 5. Mas você não participou disso. Então, primeiro eu preciso saber se você tem condições de chegar, se você quer chegar, e se a sua família concorda, se tem condições de te acompanhar. Isso passa pela sua vida. Não dá pra gente estar lá no CAPS e decidir isso sozinho. Então, a construção do projeto terapêutico, ela tem que ser junto com o paciente, com a família. E a atenção básica tem esse papel importantíssimo, porque às vezes o paciente tem uma crise hoje, ele vai no CAPS, ele faz uma medicação injetável, existe uma medicação que a gente chama de medicação de depósito, né? E porque o paciente às vezes tem resistência ao uso de medicamento oral, não quer tomar. Aí a família vem, e o paciente abre quadro de crise, porque o paciente nega. Se a gente coloca atenção básica nesse cuidado, supervisionando, tomou a medicação, passa lá, vê como é que tá, isso faz uma diferença muito grande. Nós vivemos essa experiência na prática. Nesse ano de 2018, nós ficamos mergulhados nisso. Nós colocamos uma equipe multidisciplinar dividida por território. Então, o paciente tinha uma referência, ele sabia quem era a equipe de referência dele, do CAPS. E a atenção básica o tempo todo nesse matriciamento junto, e foi muito positivo. A gente teve uma resposta muito positiva, né? Então, isso se perdeu, a gente deseja muito que isso retome, porque, na verdade, tem o trabalho, está à disposição de quem quiser ver, de quem quiser consultar, mas tem muita gente que estava lá na época, que está ainda, então, assim, conhece. A nossa proposta é que a saúde mental consiga trabalhar integrada com a atenção básica. Porque é lá no território que você conhece o sujeito. Lá na Serra do Sambê é que as pessoas sabem. Quem mora na sua casa, eu falo que a atenção básica sabe tudo da sua vida, né? Porque sabe a hora que você chega, quem que fica em casa. E é isso mesmo. E o cuidado em saúde mental, isso faz muita diferença. A gente tem muitas histórias para contar de coisas que às vezes parece simples e bobo, mas é muito importante, né? O paciente que não tem comida em casa, ele dificilmente vai conseguir cumprir com um projeto terapêutico de ir ao CAPS. Então, quem que identifica essa questão, essa vulnerabilidade social, esse risco, geralmente é a atenção básica, né? Porque existe a equipe do NASF, que deve estar no território junto com a equipe de cada unidade para avaliar tudo isso. Por que o NASF? Porque no NASF eu tenho especificidades diferentes. Eu tenho uma equipe básica dentro do posto, que é médico, dentista, agente comunitário, técnico de enfermagem, enfermeiro. Mas no NASF eu tenho psicólogo, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho fono, justamente para trabalhar com esse matriciamento junto com a equipe, né? E aí esse profissional tá lá para ter esse olhar, que a gente chama que é um olhar de perto mesmo, né? É identificar, inclusive a crise. Às vezes o paciente começa a reagudizar, abrir um quadro de crise, e o agente comunitário, ele já sabe, porque ele é a pessoa que é uma atividade riquíssima, que eu admiro muito, porque o agente comunitário que sabe do seu papel e se apropria dele, ele é o termômetro para muitas questões, inclusive uma crise, e evita que esse paciente vá parar na emergência, né? Às vezes o que faz o paciente abrir um quadro de crise, Flávio, não é só a falta da medicação. São multifatoriais as questões, né? Às vezes uma questão de uma briga familiar, às vezes uma perda de um familiar. Aquele paciente que passa por um sofrimento psíquico, ele tem, às vezes, algumas questões ali que a gente chama de gatilho, que contribui para o quadro de crise. Então, esse cuidado, ele é diário, é do dia a dia, né? Aquele quadro que o posto de saúde pode ter, mapeando cada bairro, saber, eu tenho 15 pacientes psiquiátricos. Desses 15, o projeto terapêutico deles é esse aqui. Eu sei que Dona Maria tem que estar no CAPS toda segunda-feira. Se eu passo e vejo Dona Maria na rua, Dona Maria não foi pro CAPS. Por que não foi? Vamos ligar pro CAPS? Vamos saber? Essa construção traz resultado. Mas a gente precisa se debruçar nisso, acreditar. É claro que eu estou falando aqui de um trabalho de pesquisa e daquilo que a gente viveu, tá? A gente não está falando daquilo que a gente não viveu. Eu acho que é importante dizer isso, Flávio, porque assim,
Eu não estou sentada aqui para falar para você de uma coisa que eu cheguei agora e estou achando, tá? Eu estou falando de uma coisa que eu vivo há muitos anos e a gente sabe que isso funciona. Agora, para fazer valer, para acontecer, tem uma série de coisas que precisam ser feitas para isso, tá? E aí, muitas vezes, ultrapassa o desejo do profissional, tá? Bom, antes de você falar, professor Wagner, eu quero só acrescentar aqui um fato importante, que o professor Wagner, ele começa a vida dele dentro dessa rede de saúde como agente comunitário, né? Agente comunitário de saúde. Então, você, meu amigo agente comunitário de saúde, que acha que é o último cara do sistema de saúde, né? O agente comunitário não serve para nada, não sei o quê. Eu, na condição de técnico de enfermagem, eu tenho uma opinião comigo que esse cara, ele talvez, se existe alguém mais importante, eu acho que não tem. Cada um dentro da sua especificidade, né? Tem a sua importância, seu grau de importância. Mas, e olha que eu sou técnico de enfermagem, tá? Mas se nós formos colocar alguém que tem um poder de importância e que se ele atuar de maneira 100% eficiente, ele consegue trazer muito lucro para o bom funcionamento dessa máquina de uma unidade básica de saúde, é o agente comunitário de saúde. Essa é minha opinião como profissional de saúde, como alguém que trabalhou muito tempo, e mantive essa opinião quando eu virei jornalista e virei meio que um observador da sociedade, do funcionamento das coisas, e aí olhando de fora, eu fiquei ainda com maior certeza de que esse cara, o agente comunitário, ele é extremamente importante. E como eu estou hoje aqui, com o professor Wagner Barcelos, que é professor universitário, é um enfermeiro com formação, com uma série de expertises, né? E começou como agente comunitário. Eu queria que você falasse um pouquinho desse profissional, né? E por vezes a desvalorização começa com o próprio profissional do agente comunitário, que ele mesmo já coloca na cabeça que ele é o de menor importância nessa grade de responsabilidades, e aí com isso ele também já começa a não dar importância às suas atribuições, né? É claro que nós temos governos, pessoas, usuário, que não dá lá grande importância e valor ao agente comunitário, mas você, agente, precisa dar esse valor. A mesma coisa acontece conosco, técnicos de enfermagem, acontece também com o guarda municipal, eu vejo isso acontecer também com agente de endemia, né? Esse cara, às vezes, ele acha que ele não tem importância e desvaloriza aquele lugar que ele ocupa, e isso, às vezes, traz um retorno negativo para ele. Então, se você não valoriza o seu lugar, imagine os demais. Então, comece você a valorizar a sua... desculpa esse preâmbulo aqui, Wagner, né? Mas eu queria que você falasse da importância desse cara, do agente comunitário, para a rede e para essa pesquisa que vocês desenvolveram, para esse olhar, né? Que o agente comunitário, ele está na rua, ele está rodando, ele está andando, é o cara que mais está em campo, né? É o olhar da unidade naquela localidade. Não sei se você concorda comigo, se não concorda, pode discordar, fica à vontade, Wagner. Mas como é que você vê essa figura do agente comunitário nesse trabalho que vocês estão defendendo? Então, o agente comunitário, ele é o elo de ligação de todo esse processo de trabalho da estratégia de saúde da família, né? Uhum. Não é à toa que foi o primeiro processo como a gente falou, o embrião da estratégia de saúde da família no Brasil, ela começa com um programa de agentes comunitários, né? O antigo PACS, lá no Ceará, que iniciou lá o programa de agentes comunitários e, posteriormente, com uma necessidade de ampliação da assistência, né, que começou-se a se introduzir outros membros na equipe, até a gente chegar a essa estrutura de estratégia de saúde da família que a gente tem hoje. Então, a gente já passa por um processo inteiro onde o elo inicial, a fonte de construção desse processo foi o agente comunitário. Ele é a figura mais importante, na minha opinião, do serviço de saúde, quando ele se coloca, e como a Dayana disse, como ele toma esse lugar de poder de fazer o que ele de fato tem que fazer, as ações e atribuições que de fato são dele, quando ele pega essa realidade para ele pega e consegue construir a área dele, né, com maior qualidade. E a gente consegue visualizar muito bem isso quando a gente trabalha nas unidades de saúde, ou quando a gente trabalha, hoje eu não trabalho numa unidade básica especificamente, mas quando eu tenho uma ligação com unidades básicas frequentemente, a gente consegue observar bem o trabalho do agente quando ele
quer ser agente e quando ele não quer ser agente, né? É aquela coisa que você falou dele se conhecer como importante dentro daquele serviço, saber a importância do papel dele dentro daquele serviço, né? Ele tem uma importância fundamental no papel dele, mas às vezes ele não consegue fazer por não entender a importância do papel dele. E aí, ele tomando a importância do papel dele, quando ele sabe a importância do papel dele, é interessante que a gente consegue saber, porque o agente comunitário que é agente, né, que ele quer ser agente, você vai na unidade básica de saúde, ele conhece todos os usuários do território dele, né? Então, assim, quando a gente fala de estratégia de saúde da família, ela é dividida em áreas, né? Onde a área maior, onde está a unidade de saúde e a inclusive, equipe é por isso parte, que né? existe essa exigência do cara morar no bairro, né? Exatamente. Ser vizinho ali, né? Porque ele precisa conhecer aquele bairro no seu íntimo, dentro de todas as suas especificidades. Saber que aquele problema que de repente chegou no posto de saúde segunda-feira é resultado daquele churrasco no fim de semana ou uma certa confusão que teve lá, um pau que cantou em algum botiquinho da localidade. Exatamente. Eu brincava muito quando eu era enfermeiro de unidade básica, que assim, quando começava a chegar os casos de ISTs, por exemplo, a gente já começava a conversar com os agentes comunitários. E aí, quem é que está aí no bairro animado? Quem é que está namorando muito? Quem é essa pessoa? Porque aí você começa, porque a pessoa está ligada ali, ela faz parte daquele contexto. E fazer parte daquele contexto é fundamental para poder eu conseguir construir um cuidado fundamental. Daí a importância dele morar lá, porque ele tem que conhecer todo mundo e ele tem que saber uma realidade que talvez eu não saiba, não moro ali. Eu não sei que, sei lá atrás da casa do seu Pedrinho, o pessoal se reúne para tomar cerveja e comer caça, por exemplo, digamos assim. Mas com certeza esse agente comunitário sabe. E isso pode ter uma importância fundamental para, por exemplo, já que a gente está discutindo saúde mental, para a abertura de um surto. Talvez aquela pessoa que frequentava aquele espaço não pode mais por algum motivo. E aí ele começa a se isolar, começa a entrar no processo de esgotamento afetivo, e ele se desliga. E aí a gente não sabe o porquê veio, ele também não sabe explicar porquê. Quando a gente vai conversar com a equipe de unidade básica, quando a gente vai conversar com a equipe de estratégia da saúde, mas o seu Zezinho, ele ficava sempre lá com aquela pessoa lá atrás e agora ele não pode, porque ele teve um AVC, porque se machucou, porque alguma coisa assim, e quebrou esse vínculo. E aí entra o processo de um desenvolvimento de um transtorno mental. Então, assim, o agente ele é fundamental disso. Quando ele conhece o seu território, quando ele faz parte do seu território, quando ele quer fazer acontecer essa demanda dentro do território, ele consegue fazer, porque ele é a figura central. Não é à toa que a área é dividida em micro-áreas e cada agente fica com um número pequeno de pessoas para que ele possa realmente saber quem são aquelas pessoas, saber as demandas daquelas pessoas. Não é à toa que ele tem que ter uma visita semanal na casa daquelas pessoas para que ele crie vínculo. Acho que o item fundamental dessa estrutura do agente é a construção do vínculo que outros membros da equipe talvez não consigam construir. E a partir daí você consegue, como a Dayana expôs a questão do projeto terapêutico, você consegue efetivamente construir um projeto terapêutico de qualidade, que você vai unir o CAPS, vai unir a estratégia de saúde da família e você vai unir o usuário. Então, os três estão juntos ali dentro do processo, né? Não adianta o CAPS definir uma coisa, a atenção básica não sabe o que está acontecendo, porque o CAPS definiu, e o usuário está ali no meio sem saber para onde ele vai. Um dia ele vai no CAPS, mas aí lá no CAPS diz que diabetes não trata no CAPS, que ele tem que ir para o posto. Aí ele trata uma coisa no CAPS, uma coisa no posto, e na verdade talvez houvesse a necessidade de uma integração desse processo todo. Beleza, minha gente. Você que está chegando agora, nós estamos recebendo aqui a assistente social Dayana Albino, o enfermeiro Wagner Barcelos, na nossa pauta saúde mental, né? E equipamentos que podem ser uma forma de se fazer a saúde mental mais assertiva, né? E não é no nosso município, não, em qualquer lugar que ela é exercida, né? E aí eu estou aqui olhando os comentários, quero agradecer os amigos que estão aqui fazendo as suas ponderações, né? Estou vendo muita gente comunitária de saúde passando por aqui, deixando as suas observações. A proposta do programa não é falar dos agentes comunitários nem da dificuldade que você tem. A gente está falando de saúde mental.
E, por acaso, meus queridos agentes comunitários, os senhores e senhoras fazem parte do processo daquilo que foi pesquisado pelos nossos dois convidados aqui. Mas o programa está de portas abertas para a hora que vocês quiserem vir aqui, falar das dificuldades, falar da luta, falar dos problemas de vocês. Eu já recebi aqui o representante do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, que inclusive tem algumas conquistas e vitórias aí para a categoria ao longo dos últimos 2, 3 anos, né? Então a gente está aqui aberto para isso. Vamos agendar uma conversa sobre essa luta e essa dificuldade que vocês têm. Ok? Façam um contato comigo aí. Tem uma galera que tem meu WhatsApp, que tem meus contatos aí em redes sociais, fica muita vontade. Vai ser um prazer receber aqui representantes dos agentes comunitários de saúde para falarmos das lutas que vocês têm. Eu vi aqui muita coisa razoável sendo colocada, mas eu queria colocar uma situação assim bem bacana do mestre Mário Sérgio Cortella, que fala muito para educadores, né? Mas eu acho que serve para o profissional, para o servidor público de maneira geral, e serve para mim como técnico de enfermagem se eu estivesse exercendo a função, que é o seguinte: nós precisamos dar o nosso melhor na condição que a gente tem, esperando que as coisas melhorem, para que possamos fazer melhor ainda. Por vezes a gente se agarra à queixa, e essas queixas por vezes são razoáveis, e deixamos de fazer o nosso melhor, porque a gente fica chateado, e realmente é desagradável, é chato. Eu já trabalhei como técnico de enfermagem sem ter seringa para aplicar injeção, sem ter atadura para poder fazer curativo, gás, etc. e tal. E aí a gente tentava sempre fazer o nosso melhor na condição que tinha, esperando que as coisas melhorassem para que pudéssemos fazer melhor ainda. Porque se a gente for cruzar o braço e ficar só reclamando, também não vai resolver, né? E aí, um dos grandes aliados que nós podemos ter em nossa luta é o usuário do SUS, é o paciente. Por vezes, se nós não precisamos mover uma palha, né? E aí, nessa hora, a gente precisa ser um pouco rebelde, viu? E rebelde não é no sentido de fazer greve, não. É rebelde no sentido de contaminar o usuário do SUS com a sua dificuldade. Não é falar mal do fulano, não é falar mal do ciclano, não. É mostrar a ele a condição que tem, e que se você tivesse aquela condição outra, você poderia atendê-lo melhor ainda. E aí esse paciente, esse usuário, ele vai comprar o teu barulho. E aí, meu irmão, o eleitor insatisfeito, ele tem muito mais força do que o servidor concursado insatisfeito. Vale. Isso aqui é só para nossa reflexão. O eleitor, que é o seu usuário, estando insatisfeito, reclamando, cobrando, etc., ele deixa o governante muito mais amedrontado do que meia dúzia de funcionários da rede, de 2.000 pessoas, reclamando e fazendo cobranças, né? Pensem nisso que eu estou trazendo para os senhores aí nesse primeiro momento. Mas o nosso programa fica aqui, de portas abertas, para falarmos da dificuldade das lutas, que eu sei que vocês têm, que eu sei que lá atrás, no início da pandemia, o pessoal trabalhou sem luva, sem máscara, etc, etc. Eu sei dessas dificuldades todas, né? E aí entendo que é importante vocês se organizarem para cobrar de maneira organizada, né, as melhorias necessárias, né? Penso que é mais ou menos por aí. Então o programa está aqui de portas abertas. E aí, voltando aqui à nossa saúde mental, falamos dessa categoria importante que é o agente comunitário de saúde, como esse olho que vai, né, um desses olhos que vão identificar esse sujeito que vai estar surtando. E aí, Dayana e Wagner, eu lembro que quando eu trabalhava no Hospital Colônia, como técnico de enfermagem, ou na Clínica Ego, onde trabalhei também, quando a gente chegava de manhã cedo para pegar o plantão, tinha aquele cara que estava cantando muito alto, assoviando, né? De vez em quando dava uns tapas no armário, o armário que os pacientes guardavam roupa, aquele negócio todo. Eu olhava assim, esse cabra vai surtar. Ele vai surtar em que hora? Geralmente ele surta sempre de noite, quando você está querendo tirar um cochilo. E aí, logo no início do plantão, e aí você tem que ser um profissional que o médico confia em você, tem isso também, né? Aquele cara que quer medicar o paciente, que quer deixar ele de castigo porque você é preguiçoso, não quer trabalhar. Não, não é isso. Porque tem isso, gente. Tem um cara que medica o paciente de manhã, deixa o cara babando, só porque ele não quer ter trabalho. Não, não é disso que eu estou falando. É medicar o paciente porque ele vai surtar, e o paciente em surto pode prejudicar ele mesmo. Porque por vezes ele se autoflagela, em alguns casos, né? E aí você via aquele paciente meio que agitado, você já ligava, ou tinha um SOS que o médico
assistente deixava, ou então você ligava para o cara do plantão, irmão, estou com um paciente assim, que está acontecendo isso e tal. Eu, o médico, ia, receitava ali um aumento de medicação, ou injetável ali num sistema SOS, e daqui a pouco o cara estava dormindo como um bebê, era acordado para almoçar, e à tarde estava tranquilo e passava uma noite muito feliz, e todo mundo ficava feliz, o paciente e o funcionário, e o servidor que estava ali trabalhando. Ou seja, é um olhar que nós precisamos, e vocês estavam falando sobre essa questão de ter o olhar, né? Por vezes eu via pacientes que, quando a família chegava para visitar, e eu queria falar um pouco dessa questão da família agora, e eles agitavam o paciente, né? E, infelizmente, gente, nós temos familiares que também têm lá suas dificuldades mentais, né? E quando eles estão próximos do paciente que está interno, o paciente está uma beleza, uma cebola, bonitinho, educadinho, bom para ir embora. A família chegou, o cara surta. Impressionante. Cansei de ver isso nos hospitais psiquiátricos que trabalhei. E acho que essa família precisa ser atendida de alguma forma também, né? Uma vez, quando eu trabalhava no SAMU, gosto sempre de contar essa história, me chamaram para atender um paciente lá em Cidade Nova, aqui em Rio Bonito. E aí, quando eu cheguei lá, estava a família toda correndo, um subindo escada acima, outro arrancando a calça pela cabeça, e o paciente de pernas cruzadas tomando uma xícara de café. Eu falei, liga aí para a base aí, fala para mandar mais umas 8 ambulâncias que eu vou levar a família, o paciente eu vou deixar aqui, levar a família toda para a colônia. Que tem isso, gente, né? Eu falei brincando, mas é uma realidade. E aí, Dayana e Wagner? Tenho certeza que vocês também perceberam isso. Eu percebi isso em 15 anos de enfermagem, vocês também devem ter percebido. Como lidar com a família que, por vezes, também tem suas vulnerabilidades, também tem suas dificuldades? Flávio, assim, eu preciso falar para você, assim, que nós estamos hoje, tá? Hoje, dia 11 de fevereiro de 2022, vivendo um momento, assim, de muita preocupação com relação ao sofrimento psíquico das pessoas em geral. A OPAS lançou uma nota agora. Só para corroborar um pouquinho, a pandemia veio meio que, inclusive, startar isso, né? Exatamente. A OPAS lançou, no dia 13 de janeiro, uma nota chamando a atenção, tá, com relação ao momento pós-pandemia, né, o aumento gritante que nós tivemos, né, do sofrimento psíquico. Assim, nós temos dados e números, a gente está estudando uma outra coisa, um outro projeto, e a gente tem falado muito disso. Assim, a situação é muito séria, tá, Flávia? É muito preocupante, porque nós estamos, sim, num quadro de adoecimento muito grande. E aí, quando eu falo disso, Flávio, eu acho que a gente precisa separar, assim, tem um momento da reforma psiquiátrica, da lei lá, 10.216, onde vem fechando manicômio, abrindo CAPS, e a gente teve que tratar muito disso, porque a gente precisou e precisa falar, né, que o hospital, como uma instituição total, ela não trata ninguém, e a gente precisa colocar essas pessoas nos seus lugares de direito para ter acesso a tratamento. Isso é uma coisa. E agora a gente está vendo que, além dessa causa, a gente tem que brigar para garantir acesso para esse novo público que vem chegando. E aí eu vou deixar uma provocação aqui, Flávio, porque assim, o tempo inteiro a gente escuta que vai vir recurso, vai vir aporte para alta complexidade, atenção básica. Eu não ouço falar para a saúde mental, o que é contraditório, né? Se eu tenho um número X gritante, que as pesquisas estão aí, não sou eu, Dayana, que estou falando sozinha, dizendo, a OPAS lança uma nota e fala, fiquem atentos, porque nós estamos com uma demanda muito grande de saúde mental. O Ministério da Saúde não está conseguindo entender que ela vai precisar reorganizar a sua proposta orçamentária para isso. Porque também, Flávio, eu estou vendo, você está falando dos agentes comunitários, assim como toda a categoria de profissional de saúde, ela vem sofrendo muito, porque, na verdade, sim, isso é uma realidade de vários municípios, né? Claro que uns mais, outros menos, por má gestão, por outras coisas, né, que nós sabemos que existem, mas existe hoje um baixíssimo investimento em saúde mental. Hoje, para você conseguir custear uma equipe, para você conseguir custear medicamentos, que são medicamentos de alto custo, né? Ninguém fala disso. E aí vem mais uma vez uma reflexão no sentido,
Estamos lutando por isso? Estamos indo para os lugares certos? Estamos fazendo o que a gente precisa fazer? Porque não é só ir para o Facebook, não é só ir para o Instagram. Eu acho que a gente tem um movimento de fala, né, enquanto sociedade civil organizada, de convocar o que a gente está pensando sobre isso. Eu estou falando de uma cidade de Rio Bonito que tem 61 mil habitantes, né? E aí, assim, vai ver como é que está a rede, vai ver como é que está esses quadros, como que está essa crise e qual é o investimento que está acontecendo e vamos propor, vamos falar disso, porque se a gente ficar também nesse lugar, fica muito difícil. Por exemplo, o Wagner, que ele foi muito humilde, né? Não quer falar muito da história e da trajetória dele, ele podia ter ficado sentado lá, né? Ele podia ter ficado lá na Viçosa, sendo agente comunitário, e fazendo a parte dele feliz da vida, mas ele sentiu o desejo de fazer algo mais, ele se identificou com a saúde mental, ele foi buscar, e hoje ele está aqui, né, e representa aí um papel importante. A gente precisa também trazer um pouco essa convocação para a gente, assim, eu acho que a gente deixa a desejar, né, eu já conversei com você um momento sobre isso, Rio Bonito falta alguns movimentos importantes, assim, movimento de mulheres, né? Movimento da população LGBTQIA+, movimento de pessoas que de fato queiram, né, discutir política pública, falar daquilo que é o direito nosso. Eu não estou aqui para falar de prefeito A, prefeito B, não, é para falar daquilo que a gente pode construir junto, porque isso constrói, isso gera proposta, né? Proposta de verdade. E aí também gera fiscalização, gera muita coisa, né? Foi aquilo que eu havia falado anteriormente, quando o eleitor se manifesta, aí o político resolve atender, né? Enquanto isso não se segmenta, né? O que eu vejo o que eu posso traduzir é exatamente o que você está dizendo. Então, assim, o que eu estou fazendo quanto cidadão, né? Exato. Para essa série de transformações que precisam acontecer. Eu conheço esse lugar, eu sou daqui, eu vivo aqui, minha família vive aqui, Wagner também. Eu não cheguei aqui agora, sentei aqui, estou aqui fantasiando, não. Eu estou falando de uma rede que eu conheço. Eu trabalho na saúde desde 16 anos de idade, eu tenho 38 anos. Então, me desculpa, mas assim, eu sei um pouquinho do que eu estou falando, porque a gente conhece essa rede, como ela se organiza, né? Então, a gente precisa, sim, estar unido nesse sentido, porque, de fato, é preocupante. E é muito triste, Flávio, assim, isso é uma coisa que me afeta. Eu trabalho hoje diretamente com isso, com crise, né? E aí é muito difícil você ver uma família não sabe o que fazer. E não sabe mesmo, tá? E é muito difícil o manejo num paciente com crise. A gente tem situações de álcool e drogas aí gravíssimas, a gente tem alto índice de tentativa de suicídio. Isso não sou eu que estou falando, tá? E aí, o que a gente está pensando sobre isso? O município de Rio Bonito foi autorizado, passou pelo Conselho Municipal de Saúde, passou pela Câmara, foi para o Ministério Público, o doutor Felipe, na época, promotor da Vara da Infância, recebeu. A gente tem um protocolo de saúde mental, tá? Protocolo atualizado, a equipe de saúde mental se debruçou. É um ganho para a cidade isso. Por quê, Flávio? Porque lá tá o beabá da porta de entrada de emergência, o que você precisa fazer. E eu tô falando isso aqui, Flávio, porque pode acontecer com qualquer um de nós. O transtorno mental e o sofrimento psíquico, ele se perpassa em todos os lugares. É muito ilusório achar que não. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui assistindo que tem um amigo, que tem um familiar que está numa situação dessa e não sabe a quem pedir socorro. E eu lamento muito. E, inclusive, me coloco à disposição no que eu puder ajudar. No sentido de orientar, no sentido de garantir direito. Porque é para isso que eu estou aqui. Eu não estou aqui por outro motivo. Eu sou uma pessoa que estudo, me aproprio para garantir o direito do usuário. Então, eu tenho certeza que Wagner também, embora ele também não esteja na rede do município, mas ele é uma pessoa que o telefone dele vai tocar, ele vai orientar. Porque isso é muito difícil o manejo com um paciente em crise, é muito difícil. Então a gente precisa estar atento o que tem hoje, qual é o caminho, se não tá bom, vamos nos unir, vamos discutir isso, vamos propor isso, o que a gente pode fazer. É só assim que a gente avança. É só assim. Perfeito. Wagner. Fazer um processo de transformação dessa rede, né? Você tinha trazido a questão da família, né? Dessa união da família, de como a gente vê
E eu sou também uma pessoa que vem do Colônia, né, como você, um pouco mais tardia. Eu também. Daiana também. Sinto até o cheiro do hospital. Um pouco mais tardio, mas venho da Colônia. A Colônia foi efetivamente meu primeiro emprego enquanto enfermeiro, de fato. Você fez parte ali daquele momento de deshospitalização. Exatamente. Nós dois, no período da deshospitalização, eu fui coordenador de enfermagem no período da deshospitalização. Eu cheguei lá um pouquinho depois daquela confusão que teve lá um cara que puxou a faca, espetou o bucho de um e de outro e tal. Eu tenho muito orgulho de dizer que fiz parte da equipe de desenhos do Hospital Colônia de Rio Bonito e de outros municípios. Exatamente. E uma outra coisa sobre agente comunitário que eu quero dividir, que eu não vou deixar de falar, é uma experiência que eu vivi riquíssima no outro município. Uma agente comunitária, ela foi premiada lá em Niterói, ela ganhou o prêmio das Nações Unidas, porque, não sei se você lembra, Flávio, numa tragédia que teve no Cafubá, que um maciço rolou. Sim. Eu trabalhei ali 15 dias, né, a gente ficou debruçado, infelizmente nós perdemos 15 pessoas ali. E por que eu estou falando isso aqui? Porque foi muito legal quando a equipe de socorro chegou, né, o bombeiro, e a primeira coisa que o comandante estava nessa ação, ele chamou foi os agentes comunitários de saúde do local. Porque os agentes comunitários desenharam, porque não dava para ver nada, era lama, era, né, aquele caos, e era um cenário de guerra mesmo, e os agentes comunitários, eles desenharam, olha, essa casa tem tantas pessoas, essa casa estava tendo um aniversário, tinha tantas pessoas, vinha mais não sei quem. E ali começaram as buscas. Enquanto os bombeiros não achavam as pessoas, não encerravam, porque o agente comunitário conhecia todo mundo, né? Então, é importante a gente falar isso, Flávio, porque eu também concordo quando você diz que eu vejo, às vezes, um movimento de desvalorização. E é uma categoria que eu acho... Chega a me arrepiar, porque é um trabalho lindo, assim, é um trabalho rico mesmo. Eu, enquanto perita, faço laudo para a justiça o tempo todo. Quando eu chego num lugar e quero fazer um laudo, a primeira coisa que eu faço é ir no posto de saúde chamar o agente comunitário para conversar. Porque é ele que traz para mim muitas informações. Ele vai comigo na casa e no caminho ele vai falando para mim coisas que só ele sabe. Como aquela família se organiza, como que é, e essa coisa da saúde mental, olha, o paciente estava indo no CAPS, não está indo mais, estou vendo que está sentando lá no bar, voltou a beber, não está tomando remédio. Isso é muito rico. Pois é. Tá vendo a importância do agente comunitário, minha gente? Esse cara, ele é fundamental. Inclusive, eu penso até que ele deveria ser mais bem treinado, né? Se ele recebesse mais treinamentos para poder ter um olhar ainda mais assertivo nas ponderações, né? Faz parte da valorização que deve se brigar sempre, né? por eles, né? Mas Wagner, acrescenta isso. Então, a qualificação desse agente de suma importância, né? Como você falou, né? Eu acho que também passando pela qualificação você tem uma valorização melhor. Mas o que eu estava falando era desse processo do envolvimento da família dentro do entendimento do que é a saúde mental. Hoje, eu, como representante da RAPS do município onde eu trabalho, de Carapebus, a gente não tem manicômio, essa rede, como a rede tem em Rio Bonito. A rede de Rio Bonito é uma rede bem completa, né? Acho que a Daiana daqui a pouco vai falar um pouquinho das estruturas da rede, mas a rede de Rio Bonito é uma rede bem completa. A gente olha assim de fora e acha que ela não está estruturada, mas a rede de Rio Bonito é uma rede muito bem estruturada e tem praticamente todos os dispositivos que a rede de atenção psicossocial preconiza, que o Ministério da Saúde preconiza. Então, Rio Bonito é muito bem estruturado com relação a isso, e o município onde eu trabalho é um município muito pequeno, é o município de Carapebus, então a gente não tem ainda uma rede estruturada e a gente está começando a estruturar. É um processo de construção. Né? É um processo de construção mais lento, né? Então o CAPS inaugurou agora recentemente. Até porque, Wagner, desculpa te interromper, nesses lugares onde a saúde mental ela não é tão bem estruturada, me parece que a construção disso também perpassa por alguns convencimentos também, né? Exatamente. Você tem que convencer algumas pessoas que aquele investimento é importante, a contratação desse profissional aqui é necessária. Pô, mas é isso mesmo, cara, mas será que vai, né? Eu gostei muito dessa fala da Daiana, quando ela diz que a alta complexidade, logo todo mundo se debruça, todo mundo quer falar, que mandou tanto para o CTI, mandou tanto por conta da tomografia, etc. e tal. E aí um dado rapidamente, só para incrementar o que nós estamos falando aqui. Hoje eu conversei com um terapeuta chamado Léo Peclar. Foi lá me visitar, quem me acompanha no Facebook viu aí a visita ilustre do meu amigo Léo lá. E Léo falou, cara, o consultório está bombando. Ou seja, além da OPAS, Daiane,
Os profissionais que atuam com a psicologia, com a terapia, estão com os consultórios bombando. Eu fiz parte da Conferência Municipal de Saúde Mental que Tanguá promoveu, né? Um abraço lá para o Alaf, que coordena lá esse serviço, o secretário Rodrigo Lopes. E aí, também ali, todos os profissionais que estavam participando ali, dizendo que é nítido o aumento da demanda de saúde mental. Não é o paciente que eles já conheciam, é uma galera nova que surgiu, que não depende de hospitalização, que não depende de CAPS, mas depende desse profissional da escuta qualificada, né, e tal. Só para incrementar o que você está dizendo. Claro. E aí, assim, dentro desse processo de construção de rede, né, a gente verifica de que a família ela é fundamental dentro desse processo, dela entender qual é o local de estar na sociedade desse paciente portador de transtorno mental. A gente saiu desse processo de desenho de colônia, Daiana e comigo, a gente viveu muito isso lá, da família não entender, mas como é que eu vou levar para casa? O que eu vou fazer com ele em casa? Ele em casa é assim, em casa é assado. E aí você, no que você falou de que desestabiliza, né? Às vezes a própria família realmente acaba desestabilizando aquele paciente, porque ela não entende o que ele tem que estar ali, o porquê que ele tem que estar ali. Tem um papel de convencimento aí também. Exatamente, né? Porque a vivência dela é com aquele cara internado. Hoje a gente vive isso, eu vivo isso no município pequeno, mas que a assistência em saúde mental nesse município era a internação no hospital em Campos. Hoje, com a abertura do CAPS, essa internação já não acontece mais. E a gente tem umas 4 a 5 famílias que vivem nessa demanda diária de que tem que internar, de que ele anda, ele não pode andar, de que ele não pode isso, que ele não pode aquilo, mas ele fala, mas ele pode isso, ele pode andar, ele pode circular na cidade. É para isso que ele está aí, mas aí ele vai surtar. Mas a vida dele é assim, ele é desse jeito. A gente não tem uma redenção do portador de transtorno mental que ficou internado 20 anos, ele não vai chegar aqui e vai virar o cara que você conheceu quando ele tinha 20 anos de idade, né? Então isso é um processo realmente de convencimento da família para que ela entenda o que é esse usuário, a importância dele e a estratégia de saúde da família, a atenção básica, ela tem um papel fundamental nisso, porque o CAPS não está lá na ponta todo dia, mas a equipe de estratégia de saúde da família bem qualificada, bem treinada, em contato direto com o CAPS, ela vai estar trabalhando com a família justamente isso, não, de que ele tem que estar no território. Não, o movimento dele é esse, ele costuma fazer isso, é normal fazer isso, porque a família não está acostumada nesse processo. Aí você precisa convencer a família de que a gente tem falado muito do novo normal com a pandemia, né? O novo normal daquela pessoa é aquilo. Né? Se tornou um novo normal. Isso é um processo de trabalho. E se a gente não consegue conquistar a família e fazer com que essa família entenda, para fazer com que essa família acolha esse usuário de fato, a gente não consegue fazer a saúde mental, porque a família vai sofrer, o usuário vai sofrer e a equipe vai sofrer e vai ficar nessa roda que não acaba nunca. E hoje, nos hospitais gerais, depois que a gente falar um pouquinho da rede, entender o papel do hospital geral nesse processo. Hoje no hospital geral, CAPS, hospital geral, CAPS, e fica nessa roda que não acaba nunca. Ainda eu acho que a principal iniciativa é o acolhimento. Você usou essa palavra aí, eu gosto muito dessa palavra acolhimento, por vezes não entendemos muito o significado dela. E eu estou vendo aqui a Patrícia Alves dizendo que Rio Bonito precisa de mais união, que a saúde está de mal a pior, né? E eu, como profissional de saúde, Patrícia, sempre achei que o grande problema da saúde é acolhimento. Inclusive nosso, da enfermagem, aí eu me coloco aqui lá como... porque por vezes a falta de acolhimento, de empatia quando o sujeito chega... E por que eu estou dizendo isso? Porque essa família, né, precisa acolher bem também, né? Essa pessoa com transtorno mental que vai chegar em casa... Ele não pode ficar lá fora na casinha de cachorro, né? Eu já vi isso acontecer, não sei se vocês já viram também. Sim. Coloca um quartinho lá fora e que o cara parece que está na casinha de cachorro, só falta deixar ele na coleira com aquele fio amarrado no pescoço. Né? E aí, minha gente, assim, é um parente que está... O acolhimento é o mesmo que eu recebi quando eu cheguei em casa da minha cirurgia ortopédica. Ou seja, Flávio chega pra cá, né, e tal, mamãe me botou lá na cama dela, cara. Esse é o acolhimento que o doente mental precisa receber, o mesmo que é dado ao cardiopata, ao cara que passou por uma cirurgia ortopédica, ao sujeito que teve...
É isso, Wagner? Exatamente. É um indivíduo que é acolhido quando ele chega de uma internação, quando ele chega de uma crise, seja numa longa permanência num hospital psiquiátrico que a gente vê aí que já está no caminho do fechamento quase na sua totalidade, seja de uma emergência, ele tem que ser acolhido em casa como qualquer doença, acolhido, como qualquer né? problema, acolhido. E não obstante, né, a gente está aqui... Não é deixado lá, é acolhido. É acolhido, exatamente. Não obstante, aqui em Rio Bonito a gente viveu esses casos, eu não sei hoje como é a situação, mas lá onde eu trabalho a gente tem um caso, é um quartinho, e a pessoa reclama que o cara não quer ficar no quartinho. Mas você ia querer ficar num quartinho com calor, deitado numa cama com ventilador de 30 centímetros? Você não ia querer estar lá. E é isso que a gente precisa entender enquanto profissional. Cuidar do indivíduo que está doente, medicar esse indivíduo, mas essa família também precisa ser acolhida e tratada para que ela entenda o que está acontecendo. Porque o papel da loucura, né, o lugar da loucura na sociedade... ela vem se transformando, mas sempre foi o espaço de exclusão. Né? Hoje a gente está transformando esse processo do papel da loucura, mas de transformação, de mudar, de dizer que tem que estar solto, de dizer sim, eu vou ter um transtorno, não vou deixar de ouvir vozes, mas eu posso estar muito bem inserido na sociedade, muito bem medicado, muito bem acompanhado pela minha equipe, ouço uma voz ou outra, mas isso não interfere na minha vivência social. É entender que isso não vai passar e entender que isso é um quadro crônico, assim como o hipertenso. Eu sou hipertenso, vou ter hipertensão se eu deixar de tomar remédio, se eu não me alimentar errado, se eu não fizer atividade física, a minha pressão vai subir. A mesma coisa vai servir para o cara que tem um quadro de transtorno mental, digamos um quadro mais crônico, um quadro genético, familiar, como uma esquizofrenia. Ele às vezes vai ter um sintoma que vai ficar ali, vai ficar aquele quadro residual que vai estar ali, que não vai mudar. Mas eu preciso entender que aquilo ali não vai mudar e entender como eu posso lidar com aquilo ali para que eu possa dar qualidade de vida para ele e qualidade de vida para a família. Né? Perfeito. Eu nem vou dizer assim, o tanto de coisa, nem vou entrar muito em detalhe no tanto de coisa que eu já vi, quanto de história que eu tenho para contar, porque tem muita, né? Mas assim, eu também acho que são coisas que eu sempre costumo dizer, assim, Flávio, a gente precisa acolher esse paciente, acolher essa família, entender que para a família não é fácil. Primeiro, quando recebe esse paciente de uma longa internação, ele vem às vezes de alguém como um estranho, a loucura era dada como algo perigoso, isso é cultural, a gente sabe disso. Então, as pessoas têm muito medo. Eu vejo pessoas, quando eu falo pessoas, Flávio, eu falo profissionais de saúde falarem eu morro de medo. Eu conheço profissionais de saúde que falam que não conseguem porque tem medo. Então, assim, por que você tem medo, né? Porque nós ouvimos a vida inteira que o louco, ele é perigoso, né? Então, desconstruir isso. Claro que existe o paciente, isso também não estou aqui para dizer que não existe. Existe o paciente que está numa crise extremamente aguda, que está num quadro de total perseguição e ele fica ali se expondo a risco e expondo o outro. Claro que existe, né? Existe um paciente que ele sim, ele fica agressivo. E essa família, muitas vezes, ela fica sem saber como lidar e desesperada, e ela acaba também entrando num quadro de sofrimento. Então, são coisas que a gente tem que estar muito atento. Acolher esse paciente, mas também acolher essa família. E mais do que tudo isso, dar suporte. Porque não adianta eu estar aqui falando isso tudo com você, Wagner está aqui falando isso tudo, e a rede não ofereceu suporte. O que é o suporte? O suporte é o profissional com acesso, porque também tem que ter acesso. Eu tenho que conseguir hoje, um familiar meu, abrir um quadro de surto. Eu tenho que ter acesso a essa rede. Eu tenho que ter lá uma prescrição de um medicamento que tenha acesso. Eu tenho que ter um profissional que me oriente acerca do direito, porque às vezes o paciente abre outro dia eu peguei uma situação assim, o paciente abriu um quadro de surto, 15 dias internado no hospital e perdeu o emprego, porque ninguém se atentou de fazer um documento e enviar para esse trabalho desse cara e dizer, olha, e perde o emprego. E aí o cara já está surtado, ele vai sair de lá como, Flávio? Pior. Então, assim, soltar de novo, é né? proteção, né? Proteção significa os aspectos em geral, medicamentoso, psicológico e social, para ele e para a família, né? Muitas vezes eu já tive situações de entrar e falar, olha, nesse momento ele não vai receber visita dessa família, porque nesse momento nós estamos avaliando que ele não está em condições. E aí não é porque essa família é muito ruim, às vezes até é, mas assim... É porque a gente avalia que naquele momento o paciente precisa de proteção, inclusive da sua própria família. Isso acontece, sim.
Perfeito. Quer acrescentar, Wagner, mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Acho que a família tem esse foco principal para o entendimento do cuidado, né? Sem a família a gente não consegue consolidar o cuidado. Sem a família e sem uma rede, né, no entorno, né? A gente tem uma rede de contatos que esse indivíduo precisa ter também para poder a gente conseguir fazer o cuidado. Às vezes as pessoas vão no CAPS e querem que a gente no CAPS resolva o problema daquele indivíduo, mas a família não faz a parte dela para resolver aquele problema daquele indivíduo. Então, é um processo coletivo, né? Não é o indivíduo só, mas é sim uma rede de cuidados que tem que se construir para poder conseguir efetivamente garantir uma assistência de qualidade para o portador de transtorno mental, né? Perfeito. Minha gente, me permitam rapidamente aqui lembrar para você que hoje nós estamos recebendo aqui Daiana Albino, que é assistente social, e Wagner Barcelos, que é enfermeiro, na nossa pauta aqui saúde mental, e o que pode ser feito para que esse serviço seja oferecido com mais qualidade aos usuários, né, desse segmento da saúde pública, né? Mas antes disso, deixa eu lembrar aqui para você de alguns parceiros nossos aqui do programa Flávio Azevedo, né? Clínica Vivermed, que funciona ali em frente ao Hospital em frente ao Hospital da Cidade de Rio Bonito, lá na Rua João Carmo, no centro da cidade, 27340613. Lá tem médicos especialistas, dentistas, uma série de profissionais. Deixa eu lembrar aqui para você da Terefrutas Rio Bonito, meu amigo Leandro Ferreira, lá com os melhores produtos e os melhores preços para você. Restaurante e pizzaria Del Conde, no centro da cidade, ali na Rua Doutor Matos, pertinho da rodoviária. À noite, restaurante e pizzaria, né? E durante o dia, o restaurante recebendo você para o almoço. Deixa eu lembrar aqui do nosso mais novo parceiro aqui, o Hotelzinho Kids Nova Geração, lá na Rua Doutor Eugênio Cordeiro, número 44, aqui no centro de Rio Bonito. E qual é a pegada lá, minha gente? É um negócio muito bacana, né? Que funciona assim: você lembra daquela tia, da vizinha, da avó, que você deixa a criança? É mais ou menos a pegada do hotelzinho. Não é creche, não é escola, não é nada disso, né? É aquela pessoa que você vai deixar o seu filho, a sua filha, enquanto você vai ao banco, enquanto você vai às compras, você vai ao médico, ou vai à academia, ou vai em Alcântara, né? Tem um monte de gente que precisa ir em Alcântara, hein? Vai fazer alguma coisa. Tem uma pegada bacana também, pessoas que trabalham fora da cidade, que moram fora da cidade de Rio Bonito, mas trabalham aqui. O cara vem de Itaboraí, vem de São Gonçalo, vem de Niterói. Com quem deixar a criança? Então ele vem com a criança, deixa no hotelzinho, e ele trabalha na prefeitura, no banco, em alguma repartição, sei lá, na Receita Federal, sei lá, algum lugar, né, que ele precisa vir em Rio Bonito. Então ele traz o filho, a filha com ele, deixa no hotelzinho, e ao final do expediente ele vai lá, busca a criança e vai embora, e todos foram felizes para sempre, né? Mamãe ou papai ficam tranquilos com a criança protegida, guardada lá no hotelzinho, com o pessoal treinado, né, bacana, e papai e mamãe tranquilos, né? E a criança bem assistida, e tá tudo certo. Não tem aquele negócio de deixou com o irmão mais velho, daqui a pouco tocaram fogo na casa, aquela confusão toda, deixou com vovó, e vovó já deixou com a vizinha já deixou com não sei quem, daqui a pouco você não sabe com quem teu filho está. Resolvemos esse problema, que é algo natural da sociedade, nesse tempo em que papai e mamãe precisam trabalhar, ou então só tem papai ou só tem mamãe, etc e tal, essa confusão toda, né, por conta do corre-corre do dia a dia. Então o Hotelzinho Kids Nova Geração vem tentar dar um caminho para essa dificuldade de boa parte das famílias brasileiras, né? Um abraço lá para a rapaziada. Você que tiver interesse, conheça lá na Rua Doutor Eugênio Cordeiro, e o telefone de contato é 996290394. 996290394, DDD 21, beleza? Funcionando aqui em Rio Bonito, não esqueçam aí dessa moçada. Drogaria Viva Mais, né, do meu amigo Laerte, antiga farmácia Dois Irmãos, tem aqui um número interessante que é de WhatsApp, 984779366, que você manda foto da sua receita e a medicação é entregue na tua casa. Olha que belezinha, né? Em tempos aí que as pessoas não estão saindo muito, ou é alguém que de repente está como eu, uma perna fraturada que não pode estar saindo constantemente, precisa de alguém para levar, para trazer, e aí está com aquela luta, e manda ali a foto da sua receita pelo WhatsApp, e daqui a pouco o entregador está chegando na sua casa com o medicamento que você precisa. Então lá na Viva Mais o telefone é 984779366 para você usar essa metodologia, ou informações gerais,
2734-1656. Beleza, minha gente? São alguns dos parceiros nossos aqui do programa Flávio Azevedo, né? Deixa eu lembrar para você do Clinicam Laboratório de Análises Clínicas, lá na Avenida 7 de Maio, em frente à Igreja Católica Auxiliar. E com aquela expertise na testagem de pessoas, o cara saber se está com Covid, se não está, como é que não está, e rapidinho chega o exame. Tanto aquelezinho que sai na hora, né, em 20 minutos, quanto o outro demora mais um pouquinho, eles conseguem entregar bem rápido, diferente de outras estruturas, para você. E o telefone da rapaziada lá do Clinicam Laboratório de Análises Clínicas é o 981930023, DDD 21 981930023. Quero agradecer a moçada que está nos acompanhando aí, nos prestigiando, tem muitos comentários aqui, e os elogios aos nossos convidados aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão passando por aqui. Inclusive o meu amigo Miminho, cara, que passa por aqui, deixando comentário, profissionais desse Miminho, que inclusive já esteve aqui no nosso programa, falando de AA, né, uma das lideranças lá do nosso AA aqui de Rio Bonito, profissionais de excelência. A Daiane, enquanto secretária, tinha um olhar diferenciado sobre a saúde mental, inclusive com parcerias com o AA e o NA, né? Eu estive lá no lançamento do NA, inclusive, uma vez que os casos de álcool e drogas estão aumentando assustadoramente, né? E aí, Daiane, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque parece que essa coisa da drogadição, seja as drogas lícitas ou ilícitas, elas vêm como consequência desse hospício que virou meio que o mundo, né? E é um lugar que o cara se refugia, às vezes, a droga fala um pouquinho sobre isso. Eu não falei dessa questão da Daiane ter sido a nossa secretária de saúde, porque eu não queria misturar as coisas, né? E hoje pela manhã alguém me ligou e falou assim: Flávio, Daiane vai estar hoje no seu programa, né? Eu falei: vai, cara. Ih, rapaz, então o pau vai cantar no prefeito, né? Eu falei: cara, não é esse o nosso objetivo, não. Então eu nem toquei no assunto que ela foi secretária de saúde, para não dar essa conotação que não é o nosso propósito aqui. Acredito que o dela também, eu conheço Daiane. Além da nossa conversa aqui, acho que não é essa a nossa proposta. Então, relaxem aqueles que estavam preocupados, né? Não é o nosso objetivo aqui. Mas, Dani, se você quiser falar alguma coisa sobre isso, mandar um abraço aí para o Miminho, para tanta gente. Com certeza. Flávio, primeiro quero dizer que, assim, né, se tiver alguma pergunta que eu possa responder, não tem problema nenhum, tá? Tanto como atuante aí do que a gente está trazendo aqui, como da atuação lá na secretaria. Dizer que eu não tenho problema nenhum, eu não tenho motivo nenhum para não querer falar daquilo que eu saio com a minha cabeça muito erguida, muito tranquila com tudo aquilo que eu fiz, tá? Com relação a Mimi, eu quero dizer que eu acho que o município teve uma perda muito grande com a saída de um homem que se dedicou muitos anos ao RH da saúde, um homem que tem muita propriedade para dizer. Todas as vezes que a gente chega para ele e pergunta, ele sabe qual o nome do profissional, onde está lotado, ele tem um domínio, e eu acho que foi uma perda, sinceramente, muito grande. Eu acho que quem perde com isso é o município, os profissionais. E sem falar na pessoa que é o Miminho, é um homem íntegro, sério, ético. Eu já conhecia Miminho de trabalhar no município, mas não tão próximo quanto conheci na gestão da saúde, pude ver muito de perto enquanto que ele levava aquilo com muita seriedade. A Secretaria de Saúde abria às 8, ele estava lá às 7 da manhã. E eu não posso deixar de falar disso, Flávio, porque ele realmente fazia a diferença ali. E o trabalho que Miminho tem à frente do trabalho de álcool e drogas no município há muitos anos, que não é fácil, Flávio, tá? Lidar com esse grupo, levar isso durante tantos anos, porque é um grupo que ele não tem apoio, né? É uma coisa muito difícil de dar continuidade. Tem até uma tal de uma subvenção que de vez em quando algum vereador coloca lá para o Clube dos Sóbrios, né? E esse dinheiro nunca vai. Pois e a gente sabe, assim, é uma entrega, ele deixa de estar com a família dele, ele deixa de estar descansando, ele está ali com um comprometimento que a gente vê que, assim, que ele está ali realmente porque ele ama aquilo ali. E foi uma alegria, sim, para mim, foi um dia de muita realização pessoal, quando eu pude receber o Narcóticos em Rio Bonito, porque eles não estavam conseguindo entrar há muito tempo. E o município desse porte não ter, né, um grupo de apoio para álcool, já tinha de álcool, não tinha de drogas. E eu acho que isso é muito ruim. Eu acho que esse grupo ele vem
para acolher, como a gente estava falando aqui, acolher em paralelo ao acompanhamento de saúde, vem acolher a família, é rico demais, é um trabalho sensacional, eles têm um trabalho muito sério, muito organizado, se apresentaram na nossa reunião com uma estrutura que me surpreendeu, então eu torço para que ainda esteja acontecendo os encontros, a gente disponibilizou a sala lá do CAPS, eu torço de verdade que continue. Com relação ao meu trabalho, Flávio, hoje eu trabalho diretamente com álcool e drogas em emergência, recebo muitas situações, assim, é muito preocupante, a gente está vivendo um momento, assim, que a coisa perdeu mesmo o controle, a gente está num quadro, assim, de uma geração muito adoecida pelo abuso de substância psicoativa. Se a gente não pensar de forma séria, né, em política que a gente consiga alcançar essas pessoas, eu não sei onde vai parar. Eu tenho falado muito disso, eu falo com as pessoas da minha família, para as pessoas que convivem comigo, é uma coisa que me preocupa muito. Rio Bonito tem uma UA, tá? A gente tem uma pactuação com a UA que está instalada em Silva Jardim. Eu já cheguei no município, essa pactuação já havia acontecido na outra gestão, que é uma unidade para acolher álcool e drogas, tá? A partir de 18 anos de idade, sexo feminino e masculino, mas quem faz essa triagem? A equipe do CAPS, tá? Essa pessoa precisa passar pelo CAPS, mas é importante dizer que existe esse lugar que pode ficar uma internação até 6 meses, tá? E a gente sabe que ainda tem muito a fazer. Por quê? Porque, na verdade, é uma política que nos traz muitas questões. Até para você conseguir um profissional para atuar com álcool e drogas é difícil. A gente conseguiu trazer uma psiquiatra, ela está hoje no município, ela veio muito comprometida, ela trabalha com álcool e drogas. A gente conseguiu fazer um processo seletivo da saúde mental só para a saúde mental, uma coisa que nunca tinha sido feita. E aí a gente conseguiu convocar a redução de danos. A gente tem hoje, espero também, não sei como é que está hoje, mas eu deixei redutores de danos trabalhando lá no CAPS, profissionais comprometidos, porque a questão do álcool e drogas ela é bem complexa e a gente precisa ter profissionais capacitados. Flávio, eu vou falar disso aqui porque é a bandeira que a gente defende. Eu saí da secretaria com o orçamento de 2022, tá? Com um orçamento previsto para contratação terceirizada para a saúde mental. O que é isso? É pagar profissionais com valor justo, carga horária justa, para que a gente consiga captar esses profissionais, né? Que é aquele modelo PJ de contratação, porque senão a gente não vai conseguir. Para você ter ideia, o salário de um psiquiatra em Rio Bonito é R$ 2.100, tá? E não existe um profissional que fique, não fica. E aí tem que fazer uma hora extra que você consegue no máximo 4, mas o salário dele ali então lá é 6, 7. Então é muito difícil. Então eu deixei previsto no orçamento de 2022 a proposta de pagamento terceirizado para atenção básica, propondo isso, atenção básica e saúde mental, para que a gente consiga alcançar essa equipe com um pagamento justo, porque infelizmente se a gente não for para esse caminho, a gente não vai conseguir. A gente está vendo a luta que está sendo aí a questão de contratação de médico por conta de salário. Vem um monte de história, me desculpa, mas de fantasia, que vai contratar, que vai preencher, e até agora a gente não vê porque não fica. Profissional a gente está vendo luta para manter um secretário de saúde, né? Não fica. Imagine o médico. Então não adianta fantasiar, a gente tem que botar o pé no chão e trabalhar com a realidade. Os municípios estão partindo para a contratação terceirizada para garantir profissionais competentes, porque não é qualquer profissional que vai atuar com saúde mental e com álcool e drogas. Não adianta que não é. Pois é, fica aí essa ponderação aí nossa, né? E aí, sobretudo, da nossa ex-secretária municipal de saúde. Saúde é um tema muito sério, viu, minha gente? Pô, eu só concordo com uma coisa em tudo que eu ouço. Eu acho que às vezes ela é discutida num lugar que não é próprio. E os lugares onde ela deveria estar sendo discutido, está se falando de outra coisa e não de saúde, né? Um beijo para você, Mimi. Eu acho que talvez o grande problema que nós temos seja esse. Saúde é complexo em qualquer lugar. Eu tive o prazer de visitar a Dayana lá no mês de janeiro de 2021, né? E falei com você lembra disso, Dayana? Gerenciar a saúde é gerenciar uma outra prefeitura, porque você tem ali uma série de responsabilidades, né, e tal. E além da série de responsabilidades, nós temos aí um longo de décadas onde a saúde foi mal apresentada, mal utilizada e mal empregada à população. E a moçada está viciada, né? É a mesma coisa do seu filho que está acostumado a comer danoninho todo dia
E aí o médico fala assim, ó, não pode comer nem danoninho, nem fandangos, nem hambúrguer, batata frita e pizza, tá proibido. Só pode comer alface. Fudeu, parceiro. O moleque vai ficar surtado, né? Porque, então assim, a saúde a vida toda ela foi oferecida de uma maneira que quando você chega tentando transformar fazer efetivamente o que precisa ser feito, né? Nada de hambúrguer e pizza, nós vamos ter feijão, arroz e tal, e um docinho no final de sobremesa, né? Como deveria ser feito. Eu estou falando muito como profissional de saúde também, gente. A vida toda a saúde é feita com aquele modelo assistencialista e não o modelo assistencial, né? Que existe uma grande diferença, gente, entre o modelo assistencialista e o modelo assistencial. Acho que só para completar essa fala, Flávio, sobre o que você está falando aí, isso que eu acho que para as pessoas refletirem. Assim, uma das coisas que eu acho que a gente precisa avançar para olhar saúde, gestão, é que quem tem que estar gerindo saúde tem que ser pessoas que entendam de saúde, tá? E aí, quando eu falo isso, Flávio, assim, porque existe uma proposta de estruturar o Fundo Municipal de Saúde, também deixamos o processo aberto para que isso aconteça, porque isso é um movimento já do Tribunal de Contas. Por quê? Por que eles tiraram isso? Estruturar o fundo significa emancipar a saúde de outras pastas, tá? Por quê? Porque se eu pego um processo de pagar um prestador, de pagar qualquer coisa, e vai para a mão de um advogado lá, o controlador, ou vai para uma controladora, um procurador, ou vai para um tesoureiro, ou vai para um empenho que não entende de saúde, a coisa para. A gente sabe de processos que ficam um ano parado, né? Tem outros interesses para que isso aconteça, mas tem a falta de conhecimento. Muitas vezes a saúde leva a culpa por uma questão que nem depende da saúde, ela é administrativa, ela é jurídica. Então, quando você estrutura o fundo de saúde, você tem ali a figura do controlador da saúde, a figura do procurador da saúde, a figura do tesoureiro da saúde, empenho da saúde. Aquilo tudo vai circular ali. Por que ele tem que entender? A saúde toda hora tem normativa, toda hora tem mudança, tem alteração de lei, tem tudo, até para pagar. Eu tenho ouvido coisas assim absurdas para pagar um extraté da oncologia, um processo que fica meses parado, porque a pessoa que está lá, que tem que liberar, não tem entendimento que aquilo é fundo a fundo, chega na conta, faz o cheque, passa. Gera nisso um caos por falta de conhecimento. Mas além da falta de conhecimento, tem que ter humildade e reconhecer que eu preciso de alguém que tenha conhecimento, porque não adianta. Porque aí fica aquela coisa ali, né, que ninguém tem resposta para dar. Então, estruturar o fundo de saúde é evitar que a saúde pare. Não adianta querer olhar para a saúde como se olha para outras pastas. É urgência. Eu vou aproveitar para falar, você é um cara do turismo agora. Um dia eu ouvi que saúde não era tanto prioridade, que existiam outras coisas. Quem está doente, Flávio, não vai fazer trilha. Quem está doente não vai nem trabalhar. Saúde é prioridade, sim. Saúde, a falta de saúde para a cidade. A pandemia mostrou isso pra gente. Então a gente precisa olhar sim para a saúde com um olhar diferente. E quem está lá tem que ter esse olhar, porque senão nada vai acontecer. A gente precisa refletir o que está acontecendo aí com a gente, com a pandemia. Ficou doente, instalou a doença, parou. Pode ter o dinheiro que for, pode ser aonde for. Instalou a doença, parou. Então a gente precisa ter humildade de reconhecer que saúde sim é complexo. Tem que ter gente capaz para lidar. E não é só o secretário de saúde. Porque ele sozinho, se ele não tem uma estrutura de fundo, ele depende de todo mundo. E aí tem aquele que não gosta da cor do meu cabelo, tem aquele que, por interesse de alguma coisa, senta em cima de um processo. Então, se coloca tudo centralizado no fundo, estrutura isso, a mini prefeitura vai andar. É uma questão de direito, né? Como você estava falando, né? Flávio, toda essa questão do assistencialismo. A gente tem que entender que o SUS ele é um direito, né? E as pessoas às vezes pegam o SUS para utilizar o SUS politicamente. Como favor, né? Como favor. Ah, o fulano de tal conseguiu uma cirurgia para mim. Ele não conseguiu cirurgia nenhuma para você. Você já tinha direito àquela cirurgia. E aí gira a máquina de votos, que eu acho que isso é um dos grandes problemas do sistema de saúde hoje, né? Essa questão da utilização da máquina Secretaria de Saúde como utilização de mecanismo de eleitoral econômico. Porque você fica
às vezes a pessoa fica amarrada àquela pessoa porque ela acha que foi aquela pessoa que resolveu. Mas, na verdade, que aconteceu no tempo que deveria acontecer, porque a pessoa fica te prometendo, vou fazer, enquanto isso teu nome está lá no sistema de regulação andando para frente. Aí chegou, vim trazer o seu papel, você conseguiu. Mas não foi o trabalho do cara lá da regulação que estava marcando, o trabalho do enfermeiro do PSF, do médico que prescreveu, do exame que ficou na fila de espera, quem acompanhou a fila de espera saiu. Aí, ao invés desse cara receber do agente comunitário dele, olha, teu exame está pronto, tal dia, tal hora, por fora de toda a questão política partidária, acaba que às vezes quem pega esse resultado é um possível candidato ou um candidato e entrega e diz que foi ele que fez. Então, assim, é importante a gente entender que a saúde é um direito, né? Que ela está ali e que a gente tem direito, independente se tem alguém ou não dizendo que está fazendo alguma coisa por mim. Ela vai acontecer, porque a legislação SUS ela é muito bem estruturada, ela é muito bem amarrada. Cada dia a gente tem mais os programas sendo bem compactados para que não tenha essas capacidades de burlar o sistema, de marcar aqui, de marcar ali. Conversa com fulano. Hoje você não tem muito como conversar com fulano, porque o cara entrou num sistema de regulação, ele está numa fila. Então, conversar com fulano ou não conversar com fulano, muitas vezes não vai resolver muito problema. A não ser que o fulano seja muito fulano. Seja um cara que mexeu lá, consegue mexer o sistema lá no Ministério da Saúde, lá no Estado. Mas, tirando isso, você consegue estruturar bem o serviço. Eu acho que entender que saúde é um direito, né? Já que a gente começou um pouco falando da saúde mental e falando da saúde, e a gente entender, né, quem está ouvindo, entender que saúde é um direito e que você tem direito àquilo, né? E que se você vai lá, se você busca, se você pede, se você reclama, se você se movimenta, como o Flávio falou no início, se você se manifesta enquanto eleitor, as coisas vão andar, as coisas de fato vão acontecer dentro do município, né? Os serviços eles vão se estruturando, eles vão acontecendo se houver cobrança. Agora, se não houver cobrança, e se a gente ficar ainda no paga e ganha, né? no dou e recebo, a gente não vai alcançar efetivamente o que a gente precisa alcançar para um sistema de saúde de qualidade. Perfeito. Miminho descreveu aqui, agradecendo você, Daiane, a sua fala. Miminho, você que está ouvindo a gente aí, olha só, cara, sinceramente, eu não tenho nada contra a sua saída lá. Acho que é uma perda também, porque eu fui funcionário da saúde e você já nos atendia, né? Eu entendo que às vezes o cara chega e quer fazer uma mudança, beleza. Agora, eu não gostei da forma como você foi saído, né? Eu acho que esse foi o grande problema. Você chega e vai fazer mudanças na estrutura de trabalho, ok. Mas a forma como você foi saído, Miminho, que foi o que me disseram, né, que me contaram, a gente nem conversou sobre isso ainda, mas eu acho que é isso aí que desagradou tanta gente que ficou a seu favor diante do que aconteceu. Formas administrativas acontecem, mas isso precisa ser feito com tato, com cuidado, com respeito, né? E etc, etc. Eu acho que o que me desagradou, né, no que aconteceu com você foi a forma como aconteceu. E não a mudança em si, que eu acho que às vezes passa por algum objetivo de quem está à frente da pasta, né? Daí a gente chegou, fez mudanças também, o prefeito chega, faz mudanças, o cara chega, faz mudanças, mas a forma como essa troca de peças no tabuleiro de xadrez acontece, que no seu caso foi o que me deixou chateado, e acho que você não merecia ser tratado dessa forma. Bom, faltando ali 15 minutos para finalizarmos o nosso programa, eu estou vendo você, Daiane, e Wagner sempre falando sobre a questão da estrutura, né? Tem que falar da estrutura e tal. Vamos então gastar esses 15 minutos finais falando se não tiver nada aí desse mapa que eu estou vendo aí que você está observando ele, para pautar a nossa conversa também, sobre essa questão da estrutura em si. Que estrutura então é necessária, né? Já falamos aqui de pessoal, já falamos aqui da questão desse alcance à família, tanto das pessoas, né? dos doentes em si, mas e que estrutura é necessária agora para que nós tenhamos, de acordo com a pesquisa de vocês, uma saúde mental plena, bem oferecida, bacana. E ainda falamos da questão orçamentária, que é extremamente importante. A Ana colocou aqui também, né? Sim. E assim, quem não viu o programa, pessoal, ela vai ficar gravada no meu Facebook, depois vai estar também no meu canal no YouTube, para você que quiser ver de novo. Eu entendo que Daiana e Wagner estão dando uma aula aqui nessa tarde para nós, né? E isso significa, inclusive,
eu acho que alguns assuntos ficaram pendentes, que vocês vão ter que voltar aqui numa outra vez. Flávio, o Plano Municipal de Saúde ficou pronto, tá? E esse plano, se não houve alteração, ele é público, tá? E as pessoas podem ter acesso a ele, assim como todos os processos que ficaram abertos. E aí tem muita coisa que a gente falou aqui que está incluído lá. Falando de estrutura, né? Falei do protocolo, que o protocolo tá no município aprovado. Quero aproveitar, Flávio, falar do Conselho Municipal de Saúde Rio Bonito, que foi um conselho que, enquanto eu estive na gestão, foi muito ativo, participou dessa construção. Nós fizemos uma apresentação lá no conselho, o pessoal, a equipe da saúde mental, e foi aprovado. Nesse protocolo, Flávio, é onde a rede se organiza para a população entender, né? A saúde mental tem um dispositivo em Rio Bonito, CAPS 2, tá? Que é um CAPS 2, por quê? Foi contemplado não porque tem população, mas por conta da Desígio Colônia, tinha uma estrutura de um manicômio na cidade. Nós fomos contemplados, inclusive eu inaugurei esse CAPS, eu trabalhei nesse CAPS na inauguração. Temos a estrutura de um ambulatório de saúde mental que funciona hoje dentro do Loyola. Tem um braço dele lá no Esperanção, inclusive nós colocamos psiquiatra lá, uma equipe multidisciplinar para atender a população do segundo distrito, porque é uma covardia as pessoas terem que se deslocar, pagar transporte, porque, por exemplo, o tratamento psicológico, ele é semanal, né? Então a pessoa precisa vir toda semana. Então, assim, não dá para as pessoas ficarem vindo, pagando, enfim. Aquilo que eu falei de garantir acesso. Não adianta eu fazer uma coisa maquiada, eu tenho que fazer uma coisa que vá de fato chegar à população. Que vai ter efetividade. Efetividade. Né? Então, nós temos dentro do Centro de Reabilitação na Bela Vista, um atendimento, uma equipe multidisciplinar para crianças com aspecto autista, também uma equipe multidisciplinar. Conseguimos levar o nosso neuro, que é o Dr. Júlio, para lá. Ele também já atendia no Loyola, a gente conseguiu levar ele para lá para atender esse público. Porque esse público é um público que já estava familiarizado ali com aquele espaço, a gente não quis tirar, né? Aí temos os leitos de entrada, de emergência da UPA. Esse neuro que você fala é o neuro infantil? Que tinha uma reclamação grande sempre. Do horário dele, né? As pessoas... Não, no início não tinha ninguém. Aí depois trouxeram... E eu posso te dizer que é um privilégio tê-lo, tá? E que as pessoas consigam entender, porque com o salário que o município paga... Eu não estou dizendo que isso significa que o profissional possa fazer o que quer, tá? Ele é um excelente profissional. Mas as pessoas precisam ter um pouco daquilo que você falou, assim, de um cuidado com aquilo que sai falando, porque é um ganho ter um neuropsiquiatra no município, que não é fácil. Tem município muito maior e não tem. E aí, nós temos os leitos de emergência da UPA, que é a porta de entrada, para o paciente que abriu um quadro de crise... E ele precisar ficar internado até a equipe do CAPS avaliar se ele fica no leito do Daci Vargas, tá? Nós também conseguimos fazer com que os leitos da saúde mental do Daci Vargas que não estavam funcionando, passou a funcionar, né? Então lá tem 3 leitos da saúde mental para o paciente ficar internado. Tem a UA, né, que é uma pactuação lá em Silva Jardim, esse lugar de internação. E temos o CAPS, que é importante dizer. O CAPS funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 5, e é o ordenador da rede, é o local de crise. Então, não tem isso do paciente não ter para onde ir. Abrir um quadro de crise, ele vai para o CAPS. Tem até uma pergunta aqui, do Miller Costa, que ele diz que foi alugado em agosto de 2021 o espaço, e até hoje... o espaço que ia receber o CAPS ainda não foi inaugurado. Você sabe alguma coisa disso? Por que não foi? Ele está perguntando ele está perguntando o que você acha disso, né, de ainda não estar. Eu acho que a população precisa ir lá e saber o que está acontecendo. Porque assim, quando eu saí, dia 2 de setembro, essa casa estava alugada para fazer reforma, que era uma reforma simples, porque é uma casa onde era ali a casa do Papai Noel. Essa casa tinha que fazer pintura, né? O pessoal da saúde mental já tinha ido lá, já tinha falado até na época com o secretário de urbanismo, que é Douglas, não era nada demais, e nós íamos mudar para aquela casa, estava tudo certo. O que aconteceu de lá para cá, eu não sei, né? Mas a gente realmente decidiu ir para aquela casa, tá? Agora, realmente... Ela, no caso, é melhor para a estrutura de CAPS do que onde porque, está na lá? verdade, a casa que o CAPS está hoje é uma casa muito boa. Como eu te disse, eu participei da inauguração no CAPS ali, é uma estrutura muito boa, mas a casa é muito grande.
E aí, para a CAPES, a gente entende que ela se esvazia, assim. Por exemplo, a gente estava percebendo um movimento de um público que se escondia, um público que ficava mais isolado. E o nosso objetivo era uma casa que ela ficasse mais, todo mundo mais junto, né? E aí, nessa casa, a gente entendeu que ia atender a nossa necessidade. E aí foi isso, enfim. E residência terapêutica também, Flávia. A gente também fechou uma casa na Bela Vista, porque tem uma residência terapêutica que é no centro da cidade, que é alugada. Nós temos 3 RTs, sendo que uma é alugada. E nós conseguimos, na época, uma casa na Bela Vista para alugar. Isso também ficou acertado. Eu não sei o que aconteceu. Por isso que eu digo que essas informações aqui são públicas. Qualquer pessoa pode chegar lá, né, e ter acesso a isso, tá? Perfeito. Então, só para reforçar, né, essa questão da rede que a Dayana está trazendo, assim, estruturalmente, né, o que a gente chama de RAPS, né, da Rede de Atenção Psicossocial, ela contempla todos esses dispositivos. Então, como eu falei mais cedo, Rio Bonito ele contempla todos os dispositivos que a RAPS precisa, né? A gente tem porta de entrada na UPA, tem leito hospitalar, tem RT, que é a residência terapêutica, tem CAPS, tem ambulatório, tem UA. Então, o Rio Bonito tem toda a estrutura necessária para que a rede de atenção psicossocial ela se consolide, que ela tenha qualidade e ela consiga se estruturar. Né? Tinha falado um pouco do nosso trabalho perpassa por isso. Agora, eu tenho essa rede de saúde mental, só que a rede de saúde mental de conteúdo específico, né, que são os CAPS, os leitos, as residências terapêuticas, elas precisam estar interligadas com a estratégia de saúde da família. A estratégia de saúde da família ele é um eixo de condução dentro desses dispositivos. Né? Então, a residência terapêutica está lá na Bela Vista para moradores, pessoas que têm que vieram do Hospital Colônia com transtorno mental severo, que estão morando lá na Bela Vista, elas são moradoras daquele território. Então, elas estão ligadas à estratégia de saúde da família daquele território. O CAPS está centralizado, é um dispositivo do centro da cidade, e aí dessas brigas da Dayana eu também participei de uma dessas brigas, né, de movimento de vamos tirar o CAPS do centro da cidade, vamos jogar para Bela Vista, vamos jogar lá não sei para tal, outro dispositivo, é mais perto, não dá para o CAPS não ser no centro da cidade, porque a gente tem que ter fácil acesso, tem gente que vem de Rio Seco, tem gente que vem de Catimbau, tem gente que vem de Jacundá, não dá para esse cara pegar, descer do ônibus aqui no centro e ter que ir para um outro canto, pegar um outro ônibus, um outro dispositivo. Então, essa briga do CAPS se manter no centro da cidade, eu cheguei a pegar um pouco. Então, assim, a estratégia de saúde da família, ela tem que estar ligada diretamente a esta rede. Ela tem que fazer parte dessa rede e não se colocar como fora dessa rede. Então, a estratégia de saúde da família sendo parte dessa rede, eu consigo fazer com que esses usuários estejam acompanhados pontualmente em cada um dos seus territórios. Eu consigo prever as crises e consigo estruturar o serviço. Então, assim, não basta eu ter uma rede de saúde, de dispositivos de saúde mental bem estruturados, a existência desses dispositivos, se esses dispositivos não fazem uma interlocução com as estratégias da saúde da família e nem conversam entre si. Né? Não adianta um paciente que vai para o CAPS, encaminha ele para o ambulatório, no ambulatório atende no ambulatório, devolve para o CAPS dizendo que é para o CAPS, mas essas pessoas não conversaram entre elas, né? Ou foi um papel para lá, foi um papel para cá, e o usuário fica, mas meu Deus, para que eu fui para lá? Ai meu Deus, por que eu fui para cá? Isso não é difícil, porque nós temos quase 100% de cobertura da atenção básica. A gente só não tem posto de saúde, estratégia de saúde da família no centro, e que era uma coisa que já estava caminhando para uma contagem de população, porque já dá para fazer. Então, assim, dá para fazer uma coisa muito alinhada, porque o que o Wagner está falando é basicamente aquilo. O paciente está no CAPS, mas o pessoal do posto está de olho nele lá na casa dele, no território dele. E está conversando com o CAPS ele está se organizando dessa maneira aqui no bairro. A gente está vendo que a coisa está boa. Eu estou passando em frente àquela casa, eu não estou ouvindo mais o grito que eu ouvia. É isso. Essa RAPS ela tem que estar estruturada com a estratégia de saúde da família de forma bem central dentro desse processo, organizando, ajudando o CAPS a organizar a rede, né? A ser o organizador da rede. Eu quero aproveitar a oportunidade, inclusive, né? Eu vi que surgiram aqui várias perguntas, né? Que são, na verdade, cutucos na secretária para poder ver ela cutucando a gestão municipal. Senhoras e senhores, nós temos na Câmara de Vereadores 11 parlamentares, que são os fiscais do Poder Executivo.
Lá na Câmara de Vereadores tem uma comissão chamada Comissão de Educação e Saúde. Começo por ela. As denúncias e perguntas do que Daiane acha, o que é isso, o que é... levem, né? Porque não é pergunta. Você está falando de algo que está acontecendo, né? O que ela acha? Claro que acha uma merda, está ruim, né? Então, assim, cara, pega tudo isso, leva para Comissão de Educação e Saúde da Câmara de Vereadores. Inclusive o vereador Marquinhos Luanda, que é um vereador atuante, tem feito um trabalho de atuação bem bacana, que a gente vê nas redes sociais aí. Leve para o vereador Marquinhos Luanda deixou um comentário aqui, inclusive elogiando a Daiana, quanto secretária, etc. e tal. Obrigado, Marquinhos, pela audiência. Marquinhos é um militante da saúde mental. Marquinhos é um cara sensacional. E assim, gente, procurem a Câmara de Vereadores, levem a sua denúncia aos vereadores, que são os fiscais do Poder Executivo. Então, a casa que está alugada não sei quanto tempo dando prejuízo, não sei o que era para lá ir para cá e não veio, o que era para ir para lá e não foi, etc. e tal. Por que não para um secretário de saúde? Já estamos no terceiro, antes de praticamente com um ano só de gestão, terceiro secretário de saúde, o que está acontecendo? Então, leve todas essas queixas aos fiscais, que são os vereadores, né? Estão lá na Câmara Municipal, e existe essa comissão lá para começar dela as investigações e as fiscalizações necessárias, que é a Comissão de Educação e Saúde. Ontem aqui eu falei sobre a questão da volta às aulas, etc. e tal, o Conselho Municipal de Educação e o Conselho de Educação e Saúde. Hoje a gente está falando de saúde aqui, se você está vendo alguma coisa que precisa ser corrigida na saúde, nós temos o Conselho de Saúde e nós temos a Câmara de Vereadores com seus instrumentos fiscalizadores lá. Beleza, minha gente? É isso. Daiana e Wagner, obrigado pela presença de vocês aqui. Tenho certeza que ficamos com gosto de quero mais. Wagner, obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo. Suas palavras finais aí para a galera que está nos acompanhando. Então, obrigado pelo convite. Bom estar aqui para poder falar um pouquinho da saúde. Prazer conhecê-lo. Prazer conhecê-lo mais de perto agora, né? Sempre muito bom falar da saúde mental, poder estar discutindo, poder trazer um tema que a gente tenha... que a gente tem amor. Tem amor, né? Acho que é essa a palavra. Tem paixão por trabalhar e trazer discutindo isso. Eu acho que isso é importante para que as pessoas entendam os direitos que ela tem. Eu acho que com a conversa prévia entre eu e a Daiana era isso, né? Porque as pessoas precisam entender os direitos que ela tem, o que ela tem de acesso, onde ela pode ir, onde ela pode buscar. Eu acho que esses esclarecimentos eles são fundamentais para a gente conseguir garantir um sistema de saúde com qualidade. Obrigado aí pela oportunidade. Daiane, muito obrigado pela sua visita aqui, presença aqui. Nós namoramos essa entrevista durante bastante tempo, né? Sim. Conseguimos e acho que ficou com gostinho de quero mais. Suas palavras aí pra galera. Quero agradecer a todo mundo, assim, eu acho que é um movimento muito positivo pra gente, porque falar de saúde é muito prazeroso sempre, e sempre que for preciso, sabe, Flávio, falar de trabalho, nós estaremos aqui, onde for preciso. Um trabalho sério, é aquilo que a gente acredita, a gente briga. Wagner, como eu, a gente desse tamanhozinho diante de tantas coisas que precisam ser feitas, mas a gente acredita, né? Por isso que a gente mantém. Acontecem muitas coisas, né? Que a gente, como todo mundo, fica às vezes um pouco desanimado, mas a gente ama o que faz, né? Agradecer a você a oportunidade. Acho que é um espaço que precisa realmente... a gente precisa agradecer porque você dá voz e acho que as pessoas precisam. Eu falei para Wagner quando a gente se encontrou para conversar sobre vir aqui, que a gente tem uma responsabilidade, né, que é dar a informação correta, as pessoas precisam ter acesso, muita gente não sabe. Isso é uma coisa que me preocupa, as pessoas ficarem com angústia, com sofrimento e não saber onde ir, a quem procurar. E eu falei para ele, a gente tem uma responsabilidade sobre isso e eu tô aqui. A gente é de trabalho, a gente gosta muito disso, então é um prazer de verdade. E agradecer a Deus também pela oportunidade, porque a gente está num momento que a gente precisa ser grato a Deus pela vida da gente, pela nossa saúde, saúde da nossa família. E eu estou muito feliz. Obrigada. Bom, o prazer foi nosso. Obrigado você. Obrigado, sobretudo, você que está em casa nos acompanhando, nos prestigiando. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, né? E o programa vai ficar aí para você quiser assistir de novo. Você que quiser ver lá no YouTube, mandar para alguém, vai estar disponível lá também no nosso canal no YouTube. Toda a rapaziada que passou aí, que acompanhou, Vanessa, Miller Costa, a rapaziada toda, obrigado pelo carinho de vocês. Vou ficando por aqui, agradecendo os amigos que estão sempre nos prestigiando.
Beijo no coração, um bom fim de semana. Amanhã tem off-road aqui no Engenho da Floresta, hein, pessoal? Se organizem, que vai ser bacana. Esse evento de um dia inteiro ali no Engenho da Floresta. A rapaziada de Jeep ali fazendo lama, fazendo fumaça, você que quiser ir lá. A partir de 9 horas da manhã. E é isso. Um beijo no coração de todos. Segunda-feira eu volto às 3 da tarde com mais um programa Flávio Azevedo. Valeu, gente. Abraço grande. Um beijo no coração. Papai do Céu abençoe muito cada um dos senhores e das senhoras que estão sempre nos acompanhando. Valeu. Até segunda. Muito bom. Flávio, desculpa qualquer coisa. Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo. Wagner, faz um favor pra mim. Aperta naquele concluir ali no cantinho ali, ó.